E aí galera, meu nome é Igor, eu sou professor de Física da equipe Repense e hoje a gente vai estudar sobre termologia. É muito importante você saber diferenciar cada conceito, temperatura, energia interna e calor. Por quê? Muita gente pensa que é a mesma coisa. Então, primeiro, se essas moléculas elas não estão paradas no universo, elas estão em movimento, correto? Então, se elas estão em movimento, o que é que faz elas estarem em movimento? Tem que ter alguma coisa para fazer elas ficarem em movimento. Você aí, se você está assistindo essa aula agora, é porque você se alimentou, porque você está disposto a assistir essa aula. Então, se você está desse jeito, é porque você tem uma energia, certo? Então, a molécula, para ela vibrar, para ela agitar, para ela ter movimento, ela precisa de energia. E que energia é essa? É o que a gente chama de energia interna. Por isso que eu coloquei aqui combustível. É o combustível da molécula, para você lembrar que a energia interna é o que faz a molécula vibrar, é o que faz ela ter movimento, certo? Agora é o seguinte, imagine que essa molécula está vibrando e você quer medir, saber o quanto que ela está vibrando. Quando você quer saber o quanto ela está vibrando, o que você faz? Você coloca um termômetro. Por quê? Para medir a temperatura. Por isso que eu coloquei aqui, ó, medição da agitação. Você está manjado de saber que aquele conceito batido, o grau de agitação das moléculas. O que significa isso? É a própria medição do quanto que elas estão agitando, certo? Então, cara, percebe uma relação entre temperatura e energia interna. Se a molécula está vibrando, é porque ela tem uma energia interna, correto? Se ela tem uma energia interna, você concorda comigo que ela tem uma temperatura? Tem, porque se ela tem uma energia interna, ela está vibrando. Se você quiser medir essa vibração, você vai chamar de temperatura, você vai correr para cá, certo? Deu para diferenciar? Então, olha só, qual que é a relação? A relação é que se uma molécula vibra muito, significa que ela tem muita energia interna. Se ela tem muita energia interna, significa que essa temperatura vai ser alta, beleza? Então, saca só, calor. Calor, muita gente fala, tá calor, não sei o quê. Olha, calor, ele é um processo, certo? O que é esse processo? É um processo de passagem. Que passagem? Passagem de energia. O conceito que você deve ver em muitos livros é calor é energia térmica em trânsito. Mas fica meio confuso, né? Energia térmica em trânsito, o que é isso? O que é trânsito? O que é energia? Então, olha só, se a gente está falando de temperatura, energia interna e o calor é esse trânsito de energia, o que você concorda? Que se é o processo de trânsito, é a energia interna que vai passar de um corpo para outro. Mas só pode dar quem tem. Como é que você vai saber que corpo que vai passar? De quem para quem? Como assim? Só pode perceber o seguinte, o calor ele só vai existir quando houver diferenças de temperaturas. Porque a natureza ela vai fazer de tudo para tentar manter as coisas em equilíbrio. Então, percebe, o calor ele só vai existir quando existe essa diferença de temperatura, essa diferença de energias. Se tem essa diferença, o que vai acontecer? A natureza vai tentar fazer com que as coisas mantenham o equilíbrio, entrem em equilíbrio. Então, percebe, se eu tenho muita energia, o que eu vou fazer quando eu entrar em contato com alguma coisa que tem pouca? Essa energia que eu tenho, eu vou passar para o corpo que tem menos energia. É por isso que a energia passa de um corpo que tem mais energia interna para o que tem menos. Sempre é assim, porque só pode dar quem tem. Então, nunca mais esqueça que o calor ele é um processo de passagem dessa energia interna para o corpo que tem menos energia interna. Beleza? Então, perfeito. Vamos agora para dois exemplos para entender melhor como é que funciona essa passagem de energia interna. Olha só, no exemplo 1, a gente tem uma xícara com café e eu vou colocar um cubo de gelo nesse café. Primeiro, o que eu quero que você me responda? Daí, quem tem mais energia interna, o gelo ou o café? Café, porque ele tem uma temperatura maior. Vamos supor que a temperatura desse café seja 97 graus Celsius. Certo? Se ele tem 97 graus Celsius, isso aqui é a temperatura, perfeito? E o gelo, vamos colocar lá 0 graus Celsius. Quando eles entrarem em contato um com o outro, automaticamente vai interagir. Eles vão interagir. Então, vai passar a existir o calor. Por quê? Porque olha a diferença de temperatura. Olha a diferença de energia interna. O gelo tem pouca energia interna e o café tem mais. Então, vai existir o calor nesse momento. Agora eu quero que você me responda, como é que funciona isso? Vai de quem para quem? Essa energia interna vai do café para o gelo ou do gelo para o café? Vai do café para o gelo.
E olha só como é que funciona esse processo de resfriamento do café. Como o café ele tem muita energia interna, as moléculas dele estão agitando muito, quando ele entra em contato com o gelo, o que o café vai fazer? Vai ceder aquela energia para o gelo. Aí percebe, como é que funciona esse resfriamento? O café, como ele está passando a energia interna dele, ele não está perdendo, ele está ficando sem. Se ele está dando a energia dele para o gelo, ele vai ficar sem energia. Se ele fica com menos energia, olha só o que acontece com a temperatura. Cai. A temperatura vai baixar. É por isso que resfriam as coisas. Então, café, se colocar gelo, refrigerante, se você colocar gelo. Esses processos de resfriamento, eles funcionam dessa forma. O objeto que tem mais energia interna é que passa para o outro que tem menos. Sempre vai ser assim. O processo de o que tem mais energia interna para o que tem menos energia interna. Segundo exemplo, uma água fervendo. Se você coloca a panela no fogo, esse fogo ele vai passar uma energia para as moléculas de água. Se ele está passando essa energia para as moléculas de água, o que as moléculas vão fazer? Obviamente, elas vão pegar essa energia. Agora raciocina, se elas vão pegar essa energia, o que vai acontecer com as moléculas dela? Vão agitar mais. Se elas vão agitar mais, elas vão automaticamente aumentar a temperatura. Aí por que ferve? Porque quando a água chega num nível em que ela tem tanta energia, que as moléculas estão vibrando tanto, que elas têm energia o suficiente para se desprender, para soltar, certo? Então, galera, percebe o seguinte, já reparou que às vezes aqui na panela, imagina que isso é a tampa da panela, tá? Tem que ter muita imaginação nesse momento aqui. Já reparou que às vezes quando você tem alguma coisa fervendo e você vai olhar na tampa da panela, lá por dentro, tá molhado? Por que molha? Porque, cara, já que essa molécula teve energia para se desprender, ou seja, ela virou gás naquele momento, ela evaporou, quando ela chega aqui na tampa da panela, ela vai com uma energia muito grande. Só que lá em cima tem a tampa, então ela colide com a tampa. Quando ela colide com a tampa da panela, ela perde energia. Se ela perde energia, o que você acha que acontece? Ela diminui a temperatura. Se ela diminui a temperatura, o gás condensa e volta a ser líquido. Certo? Então, gente, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre isso aqui. Qualquer dúvida pode mandar, qualquer questão, se vocês tiverem algum interesse nisso, pode mandar que a gente responde, beleza? Muito obrigado, curte o vídeo, compartilha e valeu! E saber aplicar numa questão, porque não interessa por quê. É muito importante você saber diferenciar o conceito. Eu não ri, cara.